25 de maio de 2017. Em partida movimentada, Palmeiras vence Atlético Tucumã e confirma primeiro lugar no grupo 5 da Libertadores. Flamengo sofre, mas avança na Copa do Brasil. Com força máxima em campo, Atlético Mineiro é derrotado pelo Paraná Clube em Curitiba em jogo de ida. Bahia derrota o Sport Recife na Fonte Nova e conquista a Copa do Nordeste pela terceira vez. Justiça espanhola decreta prisão sem fiança de ex-presidente do Barcelona e aponta envolvimento de Ricardo Teixeira em esquema de corrupção. Atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, é citado em denúncia do Ministério Público do país europeu. E ainda, as notícias de Santos, São Paulo e Corinthians. E os gols da Libertadores e da final da Liga Europa. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva desta quinta-feira está espetacular, então não mude de canal, arraste o sofá, chame a sua família, ligue para os seus amigos, tem Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso, nossa equipe de comentaristas. E a gente começa falando do Palmeiras, que ontem, diante de mais de 37 mil pessoas, teve trabalho com o dedicado time do Atlético Tucumã, mas venceu, se classificou em primeiro lugar do grupo e decidirá em casa nas oitavas de final. Eu participei desse jogo só. Essa classificação do Palmeiras, ela é toda do Eduardo Batista no comando e dos jogadores que estavam aí. Eu fui só o ingrediente pequeno dessa partida, o mérito é todo do Eduardo. Pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras só voltará a campo daqui a aproximadamente 30 dias. Até lá, é ajustar os erros da equipe e pensar naquilo que o Verdão terá que melhorar para conquistar sua segunda Libertadores da América. Eu acho que a gente tem que desfrutar essa vitória e essa classificação, porque a Libertadores, ela é muito curta. Um momento que você está agora, você vê ela mais próxima do que o brasileiro. Porque se você elimina 3 adversários, você está na final. É duro, mas é duro para todos, não só para nós, né? Então a gente vai fazer as coisas certinhas, pensar bem, a partir de amanhã já avaliar bem o grupo todo que jogou hoje, pensando já no São Paulo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e o Cuca fala com conhecimento de causa. Ele foi campeão da Libertadores comandando o Atlético Mineiro. E o Palmeiras ontem eu esperava uma facilidade maior diante do Tucumã. Não esperava um jogo fácil, evidentemente, mas também não imaginava um certo sofrimento. O Tucumã chegou a acertar 2 bolas na trave, teve perto de empatar o jogo, tocava muito bem a bola ofensivamente. O problema é que havia uma fragilidade lá atrás e o Palmeiras soube se aproveitar. O William acabou entrando, foi feliz fazendo gol. O Zé Roberto também foi coroado com um belíssimo gol já nos acréscimos da partida. Portanto, o Palmeiras venceu. Mas todos os jogos que o Palmeiras fez no Allianz Parque e na condição de maior favorito para a conquista do torneio, suou muito para vencer. E adversários como o Wilstermann, como o Peñarol e agora o Tucumã. Não foi nenhum grande adversário de primeira linha. Então o Palmeiras cumpriu com a obrigação, venceu, mas sem o brilho de um grande favorito, sem o brilho de um campeão brasileiro. Estou muito rigoroso, mestre Alberto Helena Júnior? Não, mas não. Em revelo. É natural, a alegria é minha para você voltar aqui, nossa companhia e para a alegria do telespectador. Obrigado. O negócio é o seguinte, o Palmeiras, a tendência do crítico é realmente olhar mais os defeitos do que as virtudes. Isso é uma tendência natural. Quando você começa a analisar um time de futebol, você já começa a parte de trás para frente. Sobretudo nos últimos 20 anos em que o futebol brasileiro ele foi se configurando como um futebol excessivamente defensivo, com poucas alternativas de ataque, e isso foi o que me chamou a atenção no jogo de ontem. Foi lá e cá. O Tucumã é um time de segunda categoria no cenário sul-americano, mas não é bobo não. O time joga direitinho, ataca, criou situações. O Palmeiras também criou muitas situações. O goleiro deles pegou, o Viana lá, pegou umas 2 bolas muito difíceis. O Palmeiras perdeu um gol, o Roger Guedes perdeu um gol
feito, né, embaixo do gol. Também o Tucumã perdeu gols, o Praz fez uma defesa extraordinária, enfim. Mas foi um jogo gostoso de ver. É lá e cá, os caras tentando fazer gol, não ficar aquele nheco-nheco, aquele ramerrão de ficar ali, pega a bola, atrasa para o back, que dá a falsa impressão de que o time está organizado, que o time está bem montado e tal. Não é isso. Isso é nada, isso é não jogar, é o antifutebol, não é o futebol. Esse jogo aí, embora o Palmeiras não tenha apresentado, até hoje, vamos dizer assim, a estética de um time, da grandeza dele, pelo elenco que possui, mas pelo menos é divertido, você se diverte. Opa, vai sair gol, não vai sair gol. É o futebol. É o sentido básico do futebol é esse. Quando fala em gol, o que é gol? A palavra gol em inglês é meta, é objetivo. Futebol é feito para fazer gol. Não é para não fazer gol. Não é para evitar gol. Gol é o objetivo do jogo. E nesse sentido, Palmeiras e Tucumã nos ofereceram um espetáculo agradável ontem à noite. Beleza. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Aliás, tem uma coisa para falar do site para vocês. Uma novidade que eu vou dar em primeira mão aqui no programa, mas só depois da enquete. A gente quer saber, pelo futebol apresentado, o Palmeiras continua sendo o maior favorito para ganhar a Libertadores? Celso Cardoso e Alberto Helena Júnior. Sim ou não? Pois é, nada como tempo, né? Eu acho que o Palmeiras continua sendo um dos favoritos, mas não sei se é o maior favorito não, viu? O Atlético Mineiro me agrada muito. Atlético Mineiro. Apesar de ter perdido ontem na Copa do Brasil, e assunto para daqui a pouco. Mas é o dono da melhor campanha, eu não sei, viu? Estou entre Atlético e Palmeiras, portanto, para mim não é o maior favorito. De todos os times, né? De todos os times, não há um maior favorito, né? Mesmo porque a gente... É jogo mata-mata, sabe? Isso aí depende de tantas circunstâncias que extrapola a qualidade técnica de um time ou não. Enfim, mas acho que o Palmeiras está lá. Acho que o Palmeiras tem mais chance porque ele tem uma margem de melhora que os outros não têm. Ele tem muito ainda a crescer. Os outros clubes não têm muito, os outros times não têm muito o que crescer. Eles estão batendo no ponto máximo deles. E o Palmeiras tem muito, tem uma margem alta. Vamos ver, só aquele negócio da bolinha entrando lá dentro da rede. É isso aí. É o seguinte, eu quero dar uma notícia em primeira mão aqui. O pessoal da equipe de web, departamento de web aqui da TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, coordenado aí, dirigido muito bem pelo Davi Verzola, e um trabalho maravilhoso feito por essa equipe. Parabéns para o Elvis Souza, parabéns para o Walter Darcy, para o Thiago Samenezes, para o William. Gente, lançado o canal vídeos.gazetesportiva.com. Vídeos.gazetesportiva.com. Lá vocês vão encontrar todos os vídeos do dia, do mês, do ano, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, os gols da rodada, os melhores momentos, tudo separadinho, em canais. Vai ter o Mesa Quadrada, tem uma parte só de famosos, com entrevistas, falando, claro, sobre esporte, sobre futebol. Espetacular esse trabalho realizado pelo departamento de web aqui da Fundação Casper Libero. Parabéns, Davi Verzola, parabéns, Elvis Souza, parabéns, time de web, é muito bom trabalhar com vocês, viu? vídeos.gazetesportiva.com, ou você entra no site gazetesportiva.com e clica ali na parte de vídeos que vocês vão ter uma surpresa maravilhosa, espetacular, muito bom mesmo. Tipo assim, tipo um Netflix do gazetesportiva.com, sabe? Gazetaflix, vamos chamar assim. No outro jogo do grupo do Palmeiras, o Jorge Wilstermann perdeu do Peñarol em Montevidéu por 2-0, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final. Mestre, você falava, né, que o Tucumã, por exemplo, era um time limitado, mas não era bobo, não. Acho que, veja só, quem diria, antes da Libertadores começar, no grupo tem Palmeiras, Peñarol, né, um dos maiores vencedores do torneio, Tucumã da Argentina e o Wilstermann ia se classificar. Wilstermann ia se classificar o time boliviano.
Ele tá que tá, viu, Celso? Você toma cuidado, porque não, mas o é isso Alberto mesmo. Helena Júnior corrige tudo aqui não, da gente. mas a pronúncia é correta, essa mesmo, é Wilstermann. É Wilstermann porque é alemão. Alemão, não é inglês. É que a mania do brasileiro tá tão tomado pelo império. Adoro. Que não se ouve outra música. Aqui, você nasceu na Moca, né? Pois não, diga, mestre. Então, ali, naquele tempo lá, eu nasci no Brás, que fica ali. Irmão, A Moca, na época, era quintal do Brás, mas enfim... Ô, louco, o Brás era quintal da Moca, não fala mas, não. enfim, eu saía da escola ali, na Rua Marajó, ia para casa ali na Rua Progresso, antiga Progresso, e ouvindo música de todas as nacionalidades, nas casas, ficava por... Tinha jardim, né? Tudo casa na rua, assim, direto na calçada, janelas abertas, o pessoal na hora do almoço ficava ouvindo. Uma casa estava tocando música hebraica, noutra estava tocando música árabe, noutra estava tocando música italiana, noutra estava tocando música espanhola, noutra estava tocando... Portuguesa. Tango, outra samba, outra... Quer dizer, você ia passeando pelas várias culturas do mundo. Hoje em dia, você liga o rádio, ou é rock ou é... É o arrocha. Ou aquele negócio que é o axé. Quer dizer, você tem 2 ou 3 alternativas, no máximo. É mesmo, principalmente o rock. Que essa coisa, o brasileiro tem a mania de... Ó o Celso. Não, mas aí é uma escolha, mas que o brasileiro tem a mania... Porque ele pertence a uma geração que já foi, entendeu, tomada por essa iniciativa do Império, né? Que é o rock and roll. Entrar na cabeça das pessoas, sabe? Fazer a cabeça delas para que elas fiquem muito parceiras, né? Nesse processo todo, e eles ganham muito dinheiro com isso. Então, essa questão eu acho que ultimamente tem me, estimulado a bancar o chato e fazer correções. Tá certo, tem que fazer mesmo. Porque as pessoas precisam pensar um pouco no significado das palavras. Na origem. Aqui, no velho livro, diz assim, era o caos. A Bíblia. Tá. A Bíblia, o velho livro, o Velho Testamento. Antes era o caos. E aí fez-se a luz. Primeiro veio o quê? O verbo. O verbo. A palavra. A palavra é que organiza a vida. Entendeu? Se você abdicar da palavra, como a gente faz ultimamente, você perde o sentido de organização. E outra coisa, na verdade, o mestre tocou num ponto que eu utilizo em todas as línguas. Uma escorregada, mas sempre procuro manter. Nome próprio é nome próprio. Você não pode alterar em qualquer língua. Nome próprio é nome próprio. E do jogador, inclusive. Por isso que você chamou Messi de Messi. Existe aberto em espanhol. Muito bem. Você. E só uma coisa, Messi. Se você for na porta da minha casa, você vai escutar música italiana. Porque lá em casa só toca o CD do Nico Fidenco, Parlami d'amore, Mario. E assim vai, lá em casa é só... minha vida, sei tu. É tudo assim, gente. Bom, seguinte, 6 partidas encerram nesta noite a fase de grupos da Libertadores. Tem a arte aqui, João Batista de Oliveira Souza, nosso cineasta. O Emelec recebe o Melgar do Peru às 7h30 no estádio Jorge Campbell. É assim? Será o nome? George Campbell. No mesmo horário, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o River Plate enfrenta o Independente de Medellín. 9h45 tem 2 pontos. Atlético Nacional e Barcelona de Guayaquil, na Colômbia. Guarani do Paraguai e Deportes Iquique, em Assunção. Grêmio e Zamora, em Porto Alegre. E em Quilmes, na Argentina, o Estudiantes recebe o Botafogo. Ficou bom. Muito bonitinha a arte. Pode apagar. Paga. Isso. No Botafogo, o técnico Jair Ventura vai ter 2 importantes desfalques para o confronto contra a equipe argentina, que em 5 jogos perdeu 3 e já está eliminada da competição. O Botafogo realizou nesta quarta-feira o último treino visando o confronto contra o Estudiantes logo mais às 15h10 da noite pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O técnico Jair Ventura não contará com Rodrigo Pimpão, suspenso, e com Camilo, poupado por conta de um desconforto muscular.
Com isso, o lateral Gilson deverá ser improvisado no meio-campo, enquanto Guilherme atuará no ataque ao lado de Roger. Temos agora nosso primeiro treino aqui na Argentina, mas sem dúvida, time preparado, descansado, e a gente já conseguiu o primeiro objetivo, que é a classificação, e agora a gente vai em busca do primeiro para dar uma vantagem na oitava. Então pode esperar um bom jogo nosso, a gente vai estar preparado em busca dessa vitória. A gente vem de uma semana corrida, né, que a gente teve 2 jogos numa sequência curta, então a gente acertou agora as últimas coisas mais no posicionamento aqui de bola parada e na conversa, mas o pensamento é de fazer um grande jogo e conseguir o primeiro lugar. Mas para isso, o time da Estrela Solitária vai precisar parar o meia Verón, que faz provavelmente o último jogo com a camisa do Estudiantes. Tarefa para o zagueiro argentino Joel Carli. É um jogador muito importante, que controla muito bem o jogo, com uma pegada que pode fazer a diferença. Então temos que fazer nosso trabalho para impedir que ele seja o grande protagonista da noite. Nos preparamos muito bem para enfrentar o Estudiantes. Se trabalhou muito bem para enfrentar Estudiantes. Tá aí o Botafogo. Quem diria, né? Botando fogo. Botando fogo nos remete a dias conturbados também na nossa política, né? Mas o Botafogo realmente uma agradável surpresa. Veja só. Quem diria, eu falei isso em relação ao Wilstermann, quem diria que o Botafogo ia passar por Colo-Colo, ia passar por Olímpia naquela fase eliminatória da Libertadores, ia chegar nas oitavas e o Flamengo ia ficar no meio do caminho. É por isso que eu digo, esse negócio de mata-mata é complicadíssimo. Ainda mais quando é dividido em grupos, que você pode cair num grupo mais complicado ou no outro e tal, enfim. Mas é uma beleza o que está fazendo o Botafogo, porque além de tudo ele está utilizando muitos jogadores da base. E isso é ótimo. E esse menino, o Jair Ventura, é um belíssimo treinador. Você vê pelo papo dele, que é um cara com a cabecinha muito boa. Eu torço para que dê certo esse Botafogo, porque afinal de contas a Estrela Solitária precisa voltar a brilhar um dia, não? E aí outra coisa que também acaba dando respaldo à qualificação, né, do nosso querido Jair Ventura, é que ele assumiu um Botafogo numa fria, que o Ricardo Gomes abandonou o Botafogo para ir para o São Paulo, Botafogo ali perto da zona de rebaixamento, e fruto do trabalho, não é nenhum super time, é bom deixar claro, não tem grandes craques contratados, jogadores milionários. Levou o time para a zona de classificação da Libertadores e está aí fazendo bonito nas oitavas de final. Agora, os times argentinos estão pedindo para a Conmebol cancelar as oitavas de final. Tá na hora da... E é uma coisa, veja só, de novo o bendito calendário que eu vivo falando o tempo todo. O futebol argentino, ele adaptou o calendário nacional ao calendário europeu, o que eu acho que todos deveriam fazer para facilitar seleções e tudo mais. E aí, o período de oitavas de final vão coincidir com as férias do futebol argentino. Poxa vida, está na hora de falar a mesma língua e universalizar essa coisa, porque não dá. Mas isso tem que ser feito lá no início do ano, lá no ano anterior, quando se programa a temporada seguinte, enfim. Mas é republiquetas das bananas, viu? Coisa toda por aí. Bom, quem também entra em campo classificado é o Grêmio, que deve ter força máxima para enfrentar o Zamora. Mas o técnico Renato Gaúcho já fala em poupar os titulares nos próximos jogos do Brasileirão e na Copa do Brasil. Libertadores, tratando muito, principalmente jogando em casa, a gente respeita o nosso adversário e a gente sabe que a gente precisa da vitória para garantir a classificação. E o nosso objetivo é conseguirmos o primeiro lugar. A gente precisa da ajuda da nossa torcida. A torcida tem que vir à arena para incentivar a equipe. A equipe vem jogando bem, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Eu também não gostaria de poupar. Eu sou forçado a poupar. Porque quem muito quer, nada tem. Então não adianta você querer a cada 3 dias você colocar em campo a mesma equipe em 3 competições. Aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai chegar em nenhuma. E isso não quer dizer que a gente possa chegar numa e ser o campeão. Mas o melhor caminho é esse. Foi feito ano passado em 2 competições.
no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E o Grêmio conquistou a Copa do Brasil. Isso não quer dizer, que fique bem claro, que nós temos a chance de 100% dar certo. Não, pode dar errado. Mas pode dar errado fazendo a coisa certa. Então é nesse sentido que, volto a repetir, gostaria muito de ter sempre a mesma equipe em campo. Só se tivesse 11 robôs. Eu acho isso tão antigo e acho até desrespeitoso com os demais jogadores. Há muito tempo, desde que você tem um calendário dessa maneira, com várias competições, um clube de futebol ele não monta um time. Ele monta um grupo de preferência homogêneo que possa dar conta de uma sequência dura de jogos. Então, o Tite soube utilizar tudo. Claro que é retórica, né? Essa coisa, time... como é que o Tite usava? Time... Me fugiu o nome agora. Alternativo. É Corinthians, é Grêmio, é Palmeiras. Claro que você pode ter a preferência por 11 jogadores titulares que jogam sempre. Mas o ideal é que você tenha também no banco de reservas, ou fazendo parte do grupo, jogadores do mesmo nível que possam entrar e dar conta do recado. Quando você fica com essa história, vou colocar o time reserva, eu acho que é pejorativo para o clube, é pejorativo para quem entra, que pode ter qualidade de titular, e acaba soando até também uma possibilidade de desculpa. Olha, se nós perdemos é porque eu não coloquei força máxima. Não sei, eu sinceramente acho que isso é uma coisa meio antiga. Está na hora de pensar num grupo com 22 jogadores e não apenas 11. Eu também concordo. Agora tem um probleminha, né, que eu tenho levantado ultimamente, que é a questão da harmonia do time. O que acontece? Você tem um time titular que é o que joga mais vezes e que, portanto, está mais propenso a ter uma certa harmonia. Tá. O time reserva, como aboliram os coletivos nos treinamentos de hoje, por conta muito do calendário, né, que não permite e tal, que atrapalha, o fato é que os tais reservas, que são aqueles que não jogam constantemente. E, portanto, se você pega, como aconteceu com o Palmeiras outro dia, pega o time em reserva inteiro e põe em campo, você pode até ter um grupo de jogadores qualificados. Mas não tem um ritmo. Mas ele não tem ritmo e não tem, sobretudo, entrosamento, porque eles não treinam antigamente. Você fazia contra a reserva. O titular contra o reserva. O reserva estava sendo afiado como conjunto. Podia não ter o ritmo do jogo, do campo. Mas tinha um entrosamento. Mas tinha entrosamento entre eles. Quer dizer, eles se conheciam, sabiam onde cada um estaria e tal. Mais ainda no futebol, até, sei lá, 10, 20 anos atrás, você tinha, o futebol era mais lento, portanto você tinha mais tempo para pensar. Hoje o futebol é muito mais rápido, então você não tem tempo para pensar, o que obriga você a ter uma relação muito mais por osmose com os seus companheiros do que esperar para ver a posição que ele está. Então tem que ser automático, né? E para isso só pode fazer treinando junto, em conjunto. Não apenas esse treino alemão, toque de bola, não sei o quê, não sei. Não, vai dizer que eu sou um velho, que estou falando tudo. Mas é uma coisa que me parece racional. A bola rolou ontem pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense no Serra Dourada por 2-1 e garantiu a classificação para as quartas de final. No Couto Pereira, em Curitiba, o Paraná ganhou do Atlético Mineiro por 3-2. O jogo de volta acontece na próxima quarta, na Arena Independência. Logo aos 8 minutos de jogo, Elias aproveitou o escanteio de Casares e fez 1-0 Atlético Mineiro sobre o Paraná. O empate veio na cobrança de falta de Guilherme Biteco no contrapé de Vitor. O Galo voltou a ficar na frente na bela jogada de Robinho. Ele tirou a marcação de 2 jogadores e bateu colocado no canto de Léo. 9 minutos depois, Robson descolou esse lindo cruzamento para Felipe Alves empatar a partida novamente. E a virada veio nesse chute de Guilherme Biteco. Vitor demorou para cair e a bola entrou no cantinho. 3-2 Paraná, placar final.
No Serra Dourada, Paulo Guerreiro recebeu em posição normal e fez o primeiro do Flamengo diante do Atlético Goianiense. Ainda na etapa inicial, Jorginho aproveitou o desvio na cobrança de lateral e colocou lá dentro, 1-1. E a 10 minutos do fim, Matheus Sávio tentou o cruzamento, a bola passou por todo mundo e entrou. Esse foi o gol da vitória do Flamengo. 2-1 e fim de papo. O Bahia é o grande campeão da Copa do Nordeste de 2017. Na decisão contra o Sport Recife, o tricolor baiano fez valer o fator casa e a maciça presença da torcida venceu, faturou o troféu pela 3ª vez. Depois do jogo, o técnico Ney Franco foi demitido do comando do rubro-negro pernambucano. Bacana ver o Bahia campeão. Achei Bahia que era o armeiro dançando. Que começou, não. Faz parte também do futebol, mas eu me limito à questão futebolística. Tá. Não? E o Bahia, veja só, Bahia ganhou logo na estreia do Brasileirão por 6-2 do Atlético, a maior goleada até aqui do campeonato. Depois encarou o Sport, que também não vive uma fase muito boa. Estão falando em Luxemburgo agora para o lugar do Ney Franco. Era uma boa, viu? Eu também acho. Agora, o Bahia está numa fase muito boa, merecido o título da Copa do Nordeste pela campanha que fez. O Guto Ferreira, né, que por onde passa costuma fazer bons trabalhos, agora está tendo a chance de fazer um trabalho numa equipe grande do futebol brasileiro, com todo respeito às outras equipes que ele passou, mas acho que a visibilidade é um pouco maior no Bahia. Eu acho legal o Bahia tá. O Sport tem bom time. Ney Franco que não está dando sorte mesmo. Aliás, quando ele saiu ele estava para sair da seleção de base, né? Tinha sido campeão mundial com ele e tal. Ele ia aceitar um convite. Acho que era de São Paulo. Eu disse para ele, encontrei com ele lá na Globo, eu disse, faça isso não, rapaz, fica aí, que aí você está dando certo. Não deu outra, né? O bicho rolou daqui para lá, de lá para cá. Mas, aliás, essa é a vida do treinador. Se bem que, apesar de todas as críticas e do que aconteceu com ele no São Paulo, o último título do São Paulo foi sob o comando dele. Aquela Copa Sul-Americana, com aquele confronto lá, aquela confusão toda Era o Quilmes, né? No intervalo do jogo. Enfim, acho que foi sob o comando dele. Um dos grandes campeões do futebol europeu... Desculpa, lembrei o time. Tigres da Argentina. Tigres? Tigres. Tigres da Argentina, né? Não, da Argentina. Da Argentina? Tá bom. Não tem um no México também? Tem. Ah, bom. Chile é mexicano. Não é? Chile. Um dos grandes campeões do futebol europeu, o Manchester United, tem agora o único troféu que faltava na galeria de conquistas do clube. Em Estocolmo, na Suécia, os Red Devils bateram o jovem e promissor time do Ajax e venceram a Liga Europa pela primeira vez na história. Pois é, a desgraça dessa vitória do Manchester United é que depois do jogo, o Mourinho foi lá e disse assim, isso é para mostrar como vale a pena o tal do futebol pragmático, que é mais importante do que futebol espetáculo. Ele está trabalhando contra uma corrente muito poderosa do futebol europeu, sobretudo da Inglaterra, que procura dar espetáculo, né? Procura o espetáculo juntamente com a eficiência. E uma pena, porque o Ajax é um time todo, uma molecada, a média de idade dele é 23, 21 anos. E pena que o Davi Neres entrou muito tarde no jogo, né? Porque ele fez 3 jogadas ali que já criou uma confusão na defesa do United. Agora, vamos ter que engolir o Chelsea com 3 zagueiros, o United campeão aí, falando de futebol pragmático e tal, os outros começam a ir atrás, e a grande oportunidade que a gente tinha de se divertir, de ver o jogo do campeonato inglês, está ameaçado. Mas ainda acho que tem espaço para esse futebol vistoso. Tem. Eu acho que eu respeito, né? Eu gosto de ver um time como o do Bielsa, como o do Guardiola. É mais agradável de ver. Mas que é competitivo, o Mourinho, marrento,
marrento, né? Eles consideram o Special One, né? Muito marrento, mas há que admitir que o cara é competente. Olha, hoje a gente fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook com os vencedores da prova ciclística 9 de julho do ano passado. Então estava aqui o Daniel, o Joel e a Daniela. E o filhinho deles, o Sebastião, que venceu marido e mulher aqui o ano passado. E foi muito legal. Então, o pessoal pode conferir no Facebook essa transmissão que a gente fez ao vivo hoje, está lá no nosso site Gazeta Esportiva e na página Gazeta Esportiva no Facebook. Parabéns para a equipe de mídias sociais da Fundação Casper Libero, que fez um trabalho impecável também, juntou todos os ciclistas. Foi maravilhoso, muito legal. E as inscrições para a prova ciclística 9 de julho vão se encerrar no dia 12 de junho, dia dos namorados. Então, se você quiser se inscrever, tem que ir hoje, agora, lá no site gazetesportiva.com e se inscrever, tá bom? Paga a taxa e se inscreva, senão você vai estar fora e vai ser muito legal a competição. Vai fazer sol, um dia lindo, uma manhã bem friazinha aqui em São Paulo, propícia para andar de bicicleta, tá bom? Para pedalar. O Celso não sabe andar de bicicleta. Mentira. A juíza... É feio mentir. Você sabe? É claro que sim, Pedro. Bom, vai correr a prova. A juíza Carmen Lamela, da Audiência Nacional da Espanha, decretou hoje a prisão sem direito à fiança do ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell. Ele é acusado de fazer parte de um esquema internacional de corrupção e lavagem de dinheiro que teria entre os envolvidos o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O Globoesporte.com teve acesso à peça de acusação dos dirigentes, onde o Rosell, Teixeira e mais 5 pessoas são acusadas de serem integrantes de uma quadrilha que lavava dinheiro de comissões ilícitas provenientes da venda de direitos sobre a seleção brasileira. Também são citados o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que está em prisão domiciliar nos Estados Unidos, e o atual mandatário da entidade, Marco Polo Del Nero. Ao lado de Teixeira, os dois teriam recebido propinas pagas para a obtenção dos direitos de transmissão da Copa do Brasil de 2013. Esse valor irregular teria sido pago pela empresa Klepfer, que pertence ao ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite. E aí a CBF em nota diz que são, para variar, né? É a mesma nota que vale para todos os acusados de delação, disso, daquilo. Matéria de nota a CBF conhece. São inverdades. Mas é curioso, né? Porque o Ricardo Teixeira está morando nos Estados Unidos, agora mora no Brasil, está numa fazenda, muito bem escondido. Marco Polo Del Nero não viaja, em hipótese alguma, né? Engraçado porque lá fora tem todas as denúncias, mas no Brasil não acontece absolutamente nada. Não, mas agora vai começar a acontecer, porque o próprio Teixeira deve fazer a delação premiada, e aí vai começar a surgir tudo, o podre todo vai sair daquela caixinha de Pandora que é a CBF, o futebol brasileiro, essas empresas, como a do Kleber Leite, que era como a do outro lá, do J. Dávila. O Dávila, enfim, isso tudo vai começar a aparecer. É que o foco está centralizado lá em coisas mais importantes ainda, mas daqui a pouco já vamos saber todas as pilantragens. Após algumas semanas de negociação, o Santos confirmou a renovação do contrato com o volante Rafael Longini. Empresários do jogador e a diretoria santista acertaram um novo acordo até 2021. A permanência do atleta foi um pedido do técnico Dorival Júnior. O jogador chegou ao Santos depois de se destacar pelo Audax no Campeonato Paulista de 2015. O contrato dele com o Peixe encerrava no final desse mês. No Santos, ele participou de 44 partidas e marcou 6 gols. No Corinthians, o técnico Fábio Carille segue se preparando e preparando a equipe para enfrentar o Atlético Goianiense domingo no Serra Dourada. Recuperado de dores na coxa direita, o zagueiro Pablo deve ser a novidade do timão. Veja com Silvestre. Voando baixo, o Corinthians não está, mas quer continuar no rumo certo, subindo na tabela do Brasileirão. Empatou na estreia em casa com a Chape, ganhou do Vitória fora e no domingo encara o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Nosso time fora de casa está tendo uma sequência de vitórias muito boa. Vamos trabalhar forte, porque sabemos que a equipe do Atlético Goianiense vai vir com tudo, por vir com 2 derrotas. Só que estamos trabalhando forte e sabemos que podemos fazer um grande resultado lá dentro. E depois, quando jogar na arena, trabalhar forte, porque
podemos voltar a grandes resultados dentro da nossa casa. Arana, até onde o Corinthians pode chegar no campeonato? Bom, o campeonato começou agora, sabemos que o campeonato brasileiro é muito longo. Vamos trabalhar forte, com muita humildade, tenho certeza que vamos chegar muito longe. No treino de hoje, voo cego para os goleiros aprimorarem o reflexo diante dessa faixa, entre eles e o preparador Mauri. Trabalho também de ataque contra a defesa no mano a mano e mini coletivo em campo reduzido. E nessa atividade, o professor Fábio Carilli começou a ensaiar o Corinthians para o final de semana, com o Cássio no gol, o Fagner na lateral direita, a permanência do Pedro Henrique na zaga, agora no lugar do Balbuena, que está machucado, o retorno do Pablo, que andou sentindo dores musculares, e o Guilherme Arana fechando a linha defensiva. No meio de campo tem Gabriel Giroto, o Maicon, na criação o Rodriguinho e o Jadson, na frente Romero e Jô. Provável timão para pegar o Atlético Goianiense. Um abraço, pessoal. O São Paulo segue se preparando para o clássico contra o Palmeiras, sabadão, 7 da noite no Morumbi. Aliás, vai ter cobertura completa no site gazetesportiva.com, pré-jogo, hein? Análise do nosso time de blogueiros, Celso Cardoso, Alberto Helena Júnior, enfim. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino no Tricolor. É isso, Michele. No próximo sábado, 7 da noite, no estádio do Morumbi, clássico pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras jogou ontem pela Copa Libertadores da América, encerrou a sua participação nessa primeira fase e agora tem 2 dias para se preparar para o clássico. Já o São Paulo tem toda uma semana de treinamento. O tricolor continua trabalhando hoje, mais uma atividade, dessa vez com portões fechados na segunda parte da atividade pelo técnico Rogério Ceni, e o lateral Buffarini foi quem nos concedeu a entrevista coletiva. E ele afirmou que o São Paulo tem sim uma pequena vantagem por estar treinando durante toda a semana, diferentemente do Palmeiras, que ontem esteve em campo. Sí, Palmeiras jugó ontem un partido importantísimo para la Libertadores, pero tienen un time de muitos jogadores y todo de un mismo nível. O Buffarini nos confirmou em entrevista coletiva que fez muito bem a vitória contra o Avaí, a primeira do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas a equipe ainda está devendo para o seu torcedor. Sin duda, el torcedor siempre te exige y es normal porque es un time grande, tiene muchísima historia. Nosotros los jugadores, cada jugador hace su autocrítica em lo que está haciendo bien ou lo que está haciendo mal. E no próximo sábado, Michele, o São Paulo defende uma invencibilidade de 15 anos sem perder para o Palmeiras no estádio do Morumbi. Nesse período, jogando no Cícero Pompeu de Toledo, foram 23 jogos, sendo 14 vitórias do tricolor e 9 empates. Buffarini falou sobre o tabu. Ojalá se pueda seguir estirando essa racha, como falei una pregunta anterior, nos tenemos que hacer fuerte de local. Tenemos que hacer fuerte local, que es lo más importante. Sea Palmeiras, sea el time que sea, nosotros de local nos tenemos que hacer fuerte. Rogério Ceni amanhã realiza o último trabalho, a última atividade, mas o time só deve ser divulgado momentos antes da partida. Quanto a Caleri, ex-jogador do São Paulo, que está no West Ham da Inglaterra, em 19 jogos marcou um único gol, o clube inglês não deve ficar com o jogador e por isso não será nenhuma novidade se Caleri aparecer como reforço do São Paulo para a sequência dessa temporada. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. É isso aí, Garrafa, a gente está afinado, hein? Porque um dos destaques do São Paulo no início do ano passado, que é o atacante Caleri, não conseguiu repetir o bom desempenho no West Ham da Inglaterra e hoje foi dispensado pelos Hammers depois de marcar só um golzinho em 19 jogos disputados. Com o futuro indefinido, o pai do Caleri conversou hoje com exclusividade com o nosso repórter Marcelo Bazejo, do site gazetesportiva.com. Tá lá a reportagem no site. E o pai falou pro Marcelo sobre a possibilidade do argentino voltar a atuar no futebol brasileiro. E sabe o que ele falou? De acordo com o Guilhermo Caggieri, é isso, mestre? Existe interesse do Caleri, né, voltar a jogar no Brasil, mas a única possibilidade seria vestindo a camisa do tricolor, do São Paulo.
Calma, torcedor São Paulino. O pai do atacante disse que ele está curtindo férias no momento, só vai pensar no futuro a partir do próximo dia 1º de junho, quando reabre a janela de transferências do futebol europeu. Mas aqui no Brasil, só joga no São Paulo. Atualmente, para a posição, o tricolor tem 3 jogadores, o brasileiro Gilberto e os argentinos Lucas Prato e Chaves. Quando defendeu o São Paulo, o Calleri foi artilheiro da Libertadores, fez 16 gols e 31 jogos. Os direitos do argentino pertencem ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, clube empresa que é de empresários que negociam direitos federativos de jogadores. Cairia bem no São Paulo, mestre e Celso Cardoso, ou a posição já está lotada aí no elenco tricolor? O que vocês acham? Para, o São Paulo está bem servido. Tem Prato, tem Gilberto que faz muitos gols, tem até o Chaves, que para mim também é melhor que o Calleri. O Calleri não sabe jogar bola, gente. Ele faz gol. Isso ele faz. É aquele típico artilheiro que é só empurrar a bola para dentro do gol. Mas jogar bola, futebol, tá aí a prova. Ele foi num lugar... Não jogou no West Ham? O West Ham que tá aí, sei lá, caindo para segunda. Depois de garantir a vaga e o primeiro lugar do grupo na Libertadores, o Palmeiras voltou agora à tarde aos treinos, de olho em mais uma partida importante, o clássico com o São Paulo no Morumbi. E o Adriano Dolfi acompanhou. Aqui no Palmeiras o clima é de muita tranquilidade e não poderia ser diferente, claro, graças à vitória sobre o Tucumã 3-1, resultado que também garantiu a primeira colocação no grupo e o Palmeiras entre as melhores campanhas nessa Copa Libertadores. O treinamento foi bastante rápido apenas para os atletas que não atuaram ou ficaram no banco de reservas. Quem conversou com a gente foi o William, nessa semana importantíssima por aqui de clássico contra o São Paulo. O técnico Cuca não vai ter muito tempo para preparar o time, é bem provável que ocorram mudanças, o Felipe Melo voltando ao time, talvez a saída aí do Edu Dracena e a entrada do Juninho, jogador que veio do Coritiba e, aliás, poderá fazer a sua estreia no clube. Vamos acompanhar o que o William falou a respeito deste clássico contra o São Paulo, sábado, no estádio do Morumbi. Olha, acho que quando se trata de clássico, iguala tudo. Né? Claro que, dependendo do momento ali, né? Um time às vezes tá melhor que o outro, mas isso não descarta a qualidade que o São Paulo tem, a força que eles têm jogando dentro do Morumbi. E acredito que hoje a gente vive um outro momento, né, com a chegada de outros jogadores. Então vai ser o meu primeiro clássico jogando no Morumbi. E temos tudo para fazer um bom jogo, com respeito com a equipe de São Paulo, mas dentro de campo a gente tem que se impor. E temos tudo para fazer uma grande partida e conseguir a vitória. E um outro detalhe muito interessante acerca deste clássico é que o Palmeiras não consegue vencer o São Paulo no Morumbi há 15 anos. A última vitória foi em 2002 no torneio Rio-São Paulo, jogo que marcou um golaço do Meia Alex, inclusive com um chapéu sobre o goleiro Rogério Ceni. O William falou também sobre este assunto. Foi um belo gol, né, que até hoje é lembrado. E temos tudo para fazer uma grande partida, né? A gente vive um grande momento. Como eu falei, a equipe do São Paulo também é uma equipe muito qualificada, uma equipe rápida e que gosta de envolver o adversário dentro do Morumbi com toques de bola. Então a gente tem que estar bem concentrado, né? Muito ligado, competir o jogo todo, porque temos também jogadores para poder decidir, temos um time muito qualificado, né? E acredito que vamos produzir fazer uma boa partida aí, produzir bem dentro de campo, para que possamos conseguir essa vitória aí. Acaba sábado o tabu? Olha, espero que sim. Nosso objetivo é esse. É fazer uma grande partida. Não dá nem tempo de comemorar a classificação da Libertadores. Hoje o pessoal já fez uma recuperação. Amanhã todo mundo para o campo para treinar e já focado no São Paulo. Enquete do site gazetesportiva.com. Pelo futebol apresentado, o Palmeiras continua sendo o maior favorito para ganhar a Libertadores. Deu que sim, 55% dos votos. Acertei? Sim, adivinhei. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais esportes. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Mestre, domingo no Mesa Redonda? Não, eu também não. E só semana que vem. Boa noite. Boas noites, tchau. Beijo.